Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Muito bom dia! Com essas palavras bíblicas, nós começamos mais um dia, reconhecendo a nossa necessidade a cada dia de nos voltarmos para Deus, buscarmos dele e aprendermos dele cada vez mais. Quero nessa manhã deixar com você também uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Salmo 119, o verso 15. E a cada manhã, quando nós nos levantamos, nós meditamos na palavra do Senhor, observamos os seus preceitos e nós pedimos a Deus forças para seguir, colocar em prática em nossa vida. E a cada dia, nos submetendo à vontade do Senhor, renunciando à nossa vontade, que alcançaremos a vitória. Nós não temos dúvidas que é pelo sangue de Jesus Cristo, é pela graça infinita que Ele na cruz do Calvário demonstrou por cada um de nós pecadores, que um dia nós receberemos a salvação. Mas a cada dia nós queremos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Nós queremos amá-lo cada vez mais. Nós queremos seguir as suas orientações. Fazendo assim, tenha certeza que nós receberemos a bênção de Deus. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e deixamos aqui as nossas impressões a respeito desse capítulo. Portanto, nesse momento eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, o verso 1. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Salomão foi um privilegiado. Deus lhe concedeu a graça, Deus o escolheu para que ele pudesse construir um templo, para que Deus pudesse habitar dentro dele. Nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, Deus permitiu que ele construísse, mas seu filho foi o escolhido pelo Senhor para realizar essa grande maravilha para Deus. Feliz é aquele que é escolhido pelo Senhor para realizar uma obra para Ele, para dedicar os seus dons para o Senhor, para dedicar a sua vida em prol da missão de Cristo. Salomão foi presenteado pelo convite do Senhor, mas todos os utensílios que foram colocados dentro do templo tinham significado, tinham simbolismo. Tudo apontava para o futuro. Casa de Deus, que até então tinha sido construída, era uma tenda que era montável e desmontada. A cada momento que Israel estabelecia o seu acampamento, a tenda era construída. Mas a partir do momento em que Israel levantava acampamento, a tenda também era desmontada e os seus móveis eram transportados. Mas Salomão tem nas mãos o grande privilégio de construir um templo fixo. O plano de Deus é que ele jamais saísse dali. Todos os povos da terra se voltassem para Jerusalém para se encontrar com o Senhor. E Salomão tem nas mãos essa responsabilidade de levantar esse imóvel sagrado em nome do Senhor. O capítulo que nós iremos estudar nessa manhã diretamente, ele estará falando dos móveis que estarão dentro do santuário. Todos eles, me permita repetir, apontavam para o futuro, indicavam o que Jesus Cristo viria fazer aqui nessa terra. Portanto, eu e você, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus didático. Ele estava ensinando aos seus filhos o plano da salvação. A cada ação do sacerdote e do sumo sacerdote, ele estava levando os seus filhos, cada adorador, a entender o que eles deveriam fazer com as suas vidas. Mas o santuário terrestre perdeu o seu valor a partir do momento que na cruz do Calvário Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos limpa de todo pecado. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo, em Cristo é suficiente o seu sacrifício para nos redimir de todos os nossos males. O altar de bronze que estava no santuário era onde era oferecido todos os sacrifícios. Diariamente acontecia os sacrifícios nesse altar. Ele apontava para o futuro, a vinda de Jesus Cristo a essa terra, ser o Cordeiro de Deus que morreria em nosso lugar para nos dar o direito da salvação. Salomão também construiu um outro compartimento, conhecido como sendo o mar de fundição. Era um reservatório de água grande, mas servia para lavar e fazer a purificação de todos os utensílios que estavam dentro do templo, os animais que eram oferecidos para o Senhor e os sacerdotes e levitas que ministravam diante de Deus. O mar de fundição significava a santificação que deve acontecer na vida de todo cristão. Esse mar de fundição construído por Salomão, que era um grande reservatório de água,
Ele estava sendo sustentado por 12 touros. Cada touro representava uma tribo de Israel, que durante a peregrinação eles acampavam 3 a 3 ao lado do tabernáculo, o santuário do Senhor. Não era um reservatório comum, era de fato um reservatório grande. Nele se cabia 22 mil litros de água. Esse templo foi construído com dimensões maiores do que o que Moisés construiu no deserto. De fato, ele deveria ser grande porque multidões deveriam frequentar a ele. No período da Páscoa, todos deveriam se apresentar diante de Deus. O número de sacerdotes dentro desse santuário também seria maior. Portanto, a quantidade de água que seria utilizada pelos sacerdotes, pelos levitas, consequentemente, era muito maior. Todos os equipamentos deveriam ser diariamente limpos, zelados, para que Deus pudesse abençoar, santificar todas as atividades de adoração que aconteciam dentro do santuário. É interessante atentar para um detalhe que os artífices e os construtores, eles não tinham liberdade para colocar dentro do templo ou fazer o templo de uma forma criativa daquilo que eles achavam melhor. Mas eles eram chamados para fazer aquilo que já tinha sido revelado por Deus. Eles não tinham liberdade para acrescentar ou diminuir uma medida que Deus tinha determinado para o santuário. O que eles tinham que fazer era seguir, obedecer e cumprir ao pé da letra o que Deus tinha determinado. Acredito que eu e você nessa manhã nós podemos parar para fazermos uma reflexão na nossa trajetória com Deus. Nós não podemos somar na nossa vida o que está revelado. O assim diz o Senhor precisa ser seguido ao pé da letra. Deus não nos dá liberdade para que nós possamos acrescentar ou diminuir alguma coisa do que Deus revelou diante da sua palavra para cada um de nós. O que Deus espera que os seus filhos possam fazer é amar ao Senhor, seguir as suas orientações, no relacionamento de amor, viver uma vida de obediência. 2 Crônicas, capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Fez também o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. Dentro do santuário existiam 2 pátios. Um dos pátios era reservado exclusivamente para os sacerdotes, mas o pátio pequeno foi construído para aqueles que estavam iniciando o seu ministério dentro do sacerdócio. Eram eles os leigos que entravam ali, observavam e aprendiam, para que quando chegasse o momento deles terem que servir diante de Deus, eles estivessem completamente treinados para fazer da melhor maneira possível. O mar de fundição foi colocado do lado sudeste do santuário. Era o reservatório de água que supria as necessidades do santuário. As panelas mencionadas no versículo 11, elas eram usadas com objetivos sagrados, não eram objetivos comuns. Quando nós ouvimos nos nossos dias falar de panela, muitas vezes nós imaginamos que era algo comum, mas dentro do santuário era algo separado, dedicado exclusivamente para Deus. Essas panelas serviam para cozer a carne, que tinha objetivos de adorar e sacrificar e oferecer ao Senhor. Como nós podemos ler no versículo 20, o candeeiro de ouro era colocado no compartimento do Santo dos Santos, diante do Senhor. Era sagrado, separado exclusivamente para esse ofício. Essa lâmpada, esse candeeiro jamais deveria ficar apagado, representando a presença de Deus, representando o poder do Espírito Santo. Deus jamais se cansa, Deus jamais deixa de interceder, suprir as nossas necessidades, de dia ou de noite. Nós podemos compreender que o tabernáculo, que o santuário do Senhor, de fato, era cheio de muitos detalhes. Era a maneira que Deus queria ensinar o seu povo como adorá-lo. Todo israelita deveria entender os seus significados, guardar nos seus corações essas verdades. Mas olhando para o futuro, eles deveriam esperar, vindo da descendência de Davi, o Filho de Deus, morrer na cruz para nos conceder a salvação. E quando isso aconteceu, na plenitude dos tempos, o santuário perdeu o seu valor. Mas Jesus Cristo, Ele continua vivo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Todos nós carecemos do seu sacrifício para recebermos a salvação. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 4 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Deus não apenas estava pedindo para que construísse um santuário, para que ele pudesse morar entre o seu povo, os israelitas, mas o desejo de Deus era salvar todas as pessoas. Quando um dia Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão que ele deveria abençoar todos os povos sobre a face da terra.
Portanto, o plano de Deus é salvar o mundo inteiro. Deus olha para essa terra e vê todos os seus filhos como sendo seus filhos. E Ele almeja um dia levá-los todos para que nós possamos estar ao seu lado e viver com Ele por toda a eternidade. Tudo que foi colocado dentro do santuário tinha propósitos específicos. O sacerdote, os levitas ou o sumo sacerdote, nenhum deles tinha liberdade para usar os utensílios do templo do jeito que eles queriam. Era de acordo como Deus prescrevia, portanto, era viver uma vida de obediência a Deus, oferecer aquilo que Deus pedia para que pudesse ser oferecido, e dessa forma eles alcançariam a bênção do Senhor. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. O que é separado para Deus é para Deus. Nós não podemos usar da maneira que nós queremos. Aqueles que o fazem não receberão a bênção do Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você, cada um de nós precisamos nos voltar para Deus, abrir o nosso coração e nos colocarmos nas mãos do Senhor, confessando as nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos erros, aceitando a Jesus como sendo exclusivo sobre a nossa vida. Se fizermos isso, tenha certeza, quando Ele voltar a essa terra, cada um de nós receberemos das mãos do nosso Deus o convite, o direito para estar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos pertencer ao Senhor exclusivamente. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.